que vocês, por gentileza, ficassem em pé de vocês, para a gente poder estar orando e dando início à nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Pai, na tua casa, na incumbência de aprendermos a tua santa e preciosa palavra. Queremos, ó Pai, entregar nossa aula nas tuas mãos, como nós temos sempre entregado, sabendo que a nossa aula sempre tem sido direcionada pelo teu Espírito Santo. Eu te louvo por isso, Senhor. Que não seja uma aula normal, seja uma aula cheia da tua presença, Senhor. Que possamos sair daqui melhor do que entramos, para que possamos, ó Pai, absorver a vida da tua palavra sobre a nossa vida. Fique conosco, Senhor. A primazia que é tua, amigo Espírito Santo. Faça o que lhe apraz, para a glorificação, para a exaltação do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Antes de começar a nossa aula, nossa aula mudou, né, das 20 horas para 19 horas. Só que nós estamos enfrentando nosso problema com alguns irmãos, tá? Ou a gente bota ela para 19h30 ou 20 horas. A gente vai estar vendo isso ainda com a pastora e com o pastor Gentil, né? A gente vê qual é o melhor horário para todos, para que a gente possa todo mundo estar aqui presente na hora da aula. Uma única coisa que eu tenho que falar também, nós temos uma aula perdida. Eu queria passar com vocês para ver o que é melhor, mas depois eu vou esperar o final da aula, para que chegue mais irmãos e a gente decida. Ou a gente passa 10 minutos do horário, né, porque seria 12 aulas, 10 minutos a mais, para poder cobrir essa aula que passou, que ficou em falta. Eu estava até conversando com o pastor Fernando, por um descuido, eu torci o tornozelo, que afetou, a gente fica ficando velho, é complicado, né? Mas o que vocês decidem, ou a gente grava essa aula durante a semana, a gente poderia até marcar uma data durante a semana com a pastora, mas a gente tem que respeitar o cronograma e a agenda da igreja, e também essa semana eu tenho viagem, né? Então eu me programei não colocar a viagem perto de curso teológico, para não comprometer a aula de todos vocês, tá? O que vocês acham? A gente pode passar 10 minutinhos se não tiver nenhuma objeção de cada aula até suprir essa aula que ficou pendente. Só para vocês pensar, tá? Qualquer coisa, bota no grupo. Tá, vocês botam no grupo e passa esse aqui antes de terminar a aula para poder já começar hoje, tá? Vamos lá, gente. Antropologia. Quem dizer que está faltando ainda alguns irmãos, a gente depois vai estar colhendo com eles, se é por causa do horário, enfim, a gente quer, de certa forma, que todos sejam abençoados pela palavra do Senhor e pelo estudo da mesma. Nós paramos na página 104. Vamos na página 104. A gente já colocou o nome de Adão aqui em hebraico. Vamos também agora falar hoje sobre o nome de Eva, tá? Em hebraico, mas para isso eu preciso a gente ganhar terreno na apostila também, tá bom? Enquanto os irmãos vão chegando, página de número 104, tá? Da apostila. E você que não vai estar em aula hoje, você assiste a aula em nome de Jesus e comenta no grupo que você está assistindo a aula para não levar falta. Tá bom? Acharam, gente? Nós paramos lá em cima. Página de número 104. A gente paramos na expressão disse, lá em cima lá. Que é a verbalização de Deus sobre a terra produzir relva. Acharam? Amém. Amém? Podemos? Página 104, de onde paramos, disse assim: disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, e comparem-se com a simples declaração: criou Deus, pois, o homem. Vamos estar nesses dois textos, gente, que é uma comparação de uma verbalização de Deus para a terra produzir relva, para as águas do mar produzirem seres viventes, e quando se fala do homem, Deus cria o homem. Gênesis capítulo de número 1, versículo 3 e o versículo 7. Aí vamos ler do 3 até o 7 e depois do versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 3
3 até o 7, e logo após o versículo número 14. Vamos lá? Acharam? Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 3, escrito está: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Só um adendo aqui, gente, só um adendo aqui. Deixa eu só pontuar aqui. Só um adendo aqui que é muito importante. Se a gente pegar o versículo 3 até o versículo 5, nós vamos encontrar 5 vezes a palavra luz. Tá? E isso não estará aí por um acaso. Tá? Vamos ler novamente. Versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Só aí tem 2 vezes a expressão luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. Uma observação aqui, gente, nós fomos na aula passada, em algumas aulas passadas, temos que pontuar aqui, a palavra era, em hebraico, ela é raiá, tá, gente? Raiá, que é igual tornar ou tornou-se. Essa expressão aqui é muito boa a gente pontuar, porque quando a gente lê a palavra era no hebraico, a expressão é raiar, quer dizer tornar ou tornou-se. Tá? Então quando a gente pega o verso de número 4, diz assim, ó, e viu Deus que era bom que a luz tornasse. Tá bom, gente? Porque senão nós vamos ter um conflito em 2 textos, que eu preciso que você abra. Salmos, de número 104, verso 2, e Tiago, 17. Tá? Deixa eu botar um HB aqui, para saber que é hebraico. Tá? Os estudiosos qualificam essas 5 expressões para a luz. O Bereshit, só vou dar um espaço aqui maior, porque esse espaço aqui é muito curtinho, mas continua do jeito que está ainda, tá, gente? Vou só um espaço maior aqui.
escreverem para a gente poder continuar. Tá pegando legal aí, filho? E essa informação do Era aqui sobre a luz é muito importante para que a gente possa entender todo o que está por trás na revelação, na criação e na formação da terra, do homem e dos seres viventes. Essa mesma expressão aqui de Era, nós vamos encontrar ela, o raiar, no versículo 2 do capítulo 1 também de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. No hebraico, no Taná, aí a terra se tornou sem forma e vazia. Pode até colocar uma observação aqui, que eu acho de grande relevância. Melhor escrever tudo e já falo uma vez. Esses 5 rolos aqui, gente, luz, nós vamos ter. Se eu consigo de lado, o Pentateuco. Pentateuco. Torá. Os 5 rolos, tá? Porque penta é 5 e teu significa estojo ou rolo, tá? 5 rolos, 5 estojos, 5 livros que compõem a Torá. Tá pegando legal aqui? Tá na frente da senhora, tá? Esse terceiro aí vai é Levítico. A penúltima letra é o que é? O Levítico aqui é Vaikra. Levítico, vai. É K-R-A. Em algumas traduções você vai encontrar no hebraico com C, tá? Mas isso não interfere. Eu já tentei com O, sem O, não entendi. Ah, tá. É Vaikra, tá? Ou com C ou com K. Igual o Debarim. Você vai encontrar também muitas vezes o B com V. Porque o Bet e o Vet em hebraico só muda um ponto, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Aqui Bet com ponto Vet. A expressão Bet está associada a casa. Portanto, está a expressão de Betel, casa de Deus. El, casa e Bet. Aliás, El, Deus e Bet, casa. Então, casa de Deus, Betel. Amém? Então, falta algumas pessoas ainda. Faz bem.
Podemos? Pode. Não falta um pão, eu aguardo. Vai ficar comigo, eu aguardo. Amém? Ó, a nossa lida, com base da apostila, Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 7, e depois do versículo 14, vai nos dar um apontamento de 5 vezes a palavra luz. Tá? Eu, à guisa, né, de complemento, coloquei que a expressão que aparece também era, no hebraico, é raiá, que significa tornar ou tornou-se. Né? Coloquei como uma observação aqui embaixo que a terra tornasse a ter a luz novamente. Porque quando a gente lê essa expressão, no capítulo 1, versículo de número 3 a seguir, disse Deus, haja luz e houve luz. Principalmente no versículo 4, que diz, e viu Deus que a luz era boa. Se a gente não pegar essa expressão aqui no hebraico, a gente entra em parafuso. Por quê? Deus não tinha noção da luz? Claro que tinha. Tá? Portanto, eu peguei esses 2 textos aqui para mostrar para vocês que Deus tinha noção da luz, porque Deus sabia o que era luz. Tá? Então, eu quero que você abra comigo, por gentileza, Salmo de número 104. Vamos ler o versículo 2. Deixa a gente aberto também, tá? Vou usar o calma. Só não tem Gênesis 1, tem mais um. Salmo de número 104. Aperta a Bíblia, irmã. Tá certo, aí. Só uma observação aqui com vocês aqui, rapidinho. Para que vocês vão abrindo aqui. Aparece 5 vezes, né? Luz, Bereshit, que representa Gênesis. Luz, Shemote, que representa Êxodo. Uma observação aqui. A gente adotou uma expressão para o nosso dia de hoje, que a expressão Êxodo significa saída. Mas não é. Êxodo significa palavra. Tá? Porque quando Deus leva o povo para o deserto, que significa Midbar, deserto, que número é deserto, Midbar, Bemidbar. Quando Deus leva o povo para o deserto, a palavra hebraica ali para deserto é Midbar, que vem da raiz Davá, significa Deus falar o coração. Ou seja, quando nós olhamos para essa palavra, para essa expressão que Shemote, e Deus levando o povo para o deserto, Deus não levou o povo para o caminho mais curto, porque Deus não trabalha com atalho. Deus está levando o povo para o deserto para deixar o povo sensível, para Deus falar o coração do povo. Portanto, está lá em Deuteronômio, eu os trouxe para o deserto para lhe falar o coração. Porque no deserto é lugar de se ouvir a voz de Deus. É no deserto que o homem e a mulher se tornam mais sensível. Você nunca vai ver crente dando, geralmente, assim, pedindo oração quando está tudo bem, quando está tudo beleza. Agora, se enfrenta o deserto para ver, é lugar onde Deus leva o seu povo para lhe falar o coração. Tá? Bemidbar vai crar, que é Levítico. Bemidbar, Números, e Devarim é Deuteronômio, ok? Por isso que muitas das vezes na nossa caminhada cristã, tem que contar isso aqui de novo, Deus vai nos levar para o deserto, para Deus falar com isso no coração, para Deus nos tornar sensíveis para poder ouvir a voz dele. Isso que vale um amém, tá? Mas ok. Tá? Salmo de número 104, versículo 2. Verso 2. Por que verso no versículo? Eu estou querendo saber. Então, boa pergunta. Salmos nunca se fala capítulos. Salmo sempre fala números. Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 104. A gente fala verso ao invés de versículos porque é uma canção. Se a gente fosse judeu, se a gente fosse hebreu, a gente não iria ler o Salmo, a gente iria cantar. Porque na íntegra ele é cantado. Como nós não sabemos o tom e nem a nota, a gente lê. Tá bom? Mas Salmos era feito para ser lido. É a mesma, não tem a nossa harpa cristã que nós temos? O Salmo é o inário de Israel. É o Salmo, a mesma harpa cristã que nós temos aqui no Brasil ou em outro país. O Salmo é a canção deles
em Jerusalém, Tel Aviv, Israel. Amém? Amém. Vamos lá então. Salmo de número 104, verso 2. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina. 2 pontos aqui. Irmão, Deus tinha noção que a luz era boa. Por isso que nós temos que sempre interpretar o texto para nós podermos compreender o que Deus está falando com a gente através do texto. Isso aqui, irmão, é de uma grandeza extraordinária. Se Deus se veste de luz, Ele sabe o que é a luz. Ele tem noção perfeitamente do que é a luz. Um outro adendo aqui é que Ele estende os céus, parágrafo chamaim, aurânio, mesorânio e eporânio, como uma cortina. Você deve ter essa experiência de ter aberto uma cortina ou fechado ela. O teu Deus é tão grande que para criar os céus, estender os céus, para Ele é como uma cortina. Está fechada e Ele abre. Essa é a grandeza do teu Deus. Vamos lá. Tiago 1,17. Tiago 1. Versículo 17. Amém? Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga amém? Amém. Escrito está: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Uma observação aqui. Toda vez que você lê a palavra dom, aqui é presente. Ou dádiva. Tá? Mas sempre está, quase sempre no grego, associado a presente. Tá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai Das luzes. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não. Se Deus é o Pai das luzes, Ele tem noção do que é a luz, claro. Só que essa expressão era, quando se traduz, é tornar. É que a luz tornar-se novamente para a terra. Porque aconteceu algo que deixou a terra sem forma e vazia. Vamos voltar para lá agora em nome de Jesus, no capítulo 1 de Gênesis. Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Voltamos para Gênesis capítulo 1, versículo 5 a seguir. Oi? Eu acho muito interessante as pessoas também que estão no verso 4 e viu Deus que a luz era boa, né, que a luz tornou finalmente ser boa, que a terra tornasse a ter luz novamente. É que Deus vai fazer separação entre trevas e luz. Porque o princípio da física é que só pode existir trevas onde houve luz primeiro. E a trevas é a ausência da luz. Versículo 5, vamos ler? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7, que é o complemento do versículo 6. E fez Deus expansão, e fez Deus separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre, ou seja, em cima da expansão. E assim foi, gente. Precisa observar algumas coisas aqui. Deus está fazendo separação de águas para águas. Tá? E no versículo 7, vai fazer bem claro, Deus fez separação entre águas que estavam debaixo e separação entre águas que estavam em cima. Se a gente observar esse texto aqui, vamos ler só o 8 rapidinho, para poder acompanhar e poder explicar melhor. Versículo 8. A expansão céus
E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e manhã o dia segundo. Vamos continuar lendo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção Seca. E apareça a porção Seca. Ó, uma observação aqui. Quero que você olhe nesse prisma aqui, nessa visão. Tudo água. Quero que você olhe nessa visão, tudo água. Depois que eu vou parar, depois a gente tem uma noção do que o texto está falando para mim. Tudo água. Se no versículo de número 8 e 9 vai dizer que apareça a porção seca, a terra está debaixo de uma água. Porque Deus vai fazer tudo água, gente, tudo água. Deus vai fazer separação dessa água para cima e dessa água para baixo. E quando Deus fez a separação disso aqui, a terra ficou no meio, onde apareceu a porção seca. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo pegar? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente olha para a ciência, a gente vai ver que não só tem água em cima. Porque o que é a nuvem? São águas. E eu gosto que o pastor... Gente, eu falo isso aqui com tanta convicção, isso aqui é muito forte. Deus estabeleceu uma lei para a água da nuvem. Ela tem que cair, essa água tem que evaporar. Como o vapor como o vapor é mais leve do que o ar, ele sobe. Quando se atinge a atmosfera, ele se condensa, se torna em chuva, que se torna mais pesado do que o ar e tem que cair de novo. É um ciclo. Cai, sobe. Cai, sobe. Isso aqui é profético, a gente poder voltar para aqui. Quando em Israel havia 3 anos e 6 meses que não chovia, Elias vai desafiar os profetas no monte. O que Elias pede? Pede 12 talhas cheias de água. Gente, estou falando de 3 anos e meio que não chove. Como é que vai pegar, gente? Cada talha é 40 litros. Totalizando tudo, 480 litros. É quase uma caixa d'água de 500 litros d'água. Irmão, é quase 500 litros de água que está sendo despejada no altar. Isso aqui é profético. 3 anos e meio que não chove. O povo está trazendo água para Elias. Eles reparam o altar, coloca lenha, coloca o sacrifício e pega a água e molha o sacrifício e a água enche a vala que está do lado do altar. Elias ora, desce fogo do céu, a Bíblia diz, desceu fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a pedra e lambeu toda a água. Essa expressão lambeu é muito forte. Essa expressão de lamber dá a conotação de alguém que está pegando para si a água. A água, quando ela aquece, ela evapora. A água subiu. O que vai acontecer? Aí Elias chama o profeta e diz assim, ó, vai lá e vê o que você vê. Aqui está a diferença entre Elias e o seu moço. O que o moço vê? Uma pequena, vocês dão Bíblia, gente. Uma pequena nuvem. O que ele ouve? Uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. A expressão é muito boa. O servo vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que o Elias está ouvindo? Barulho de uma grande chuva. Olha o servo, o ruído de grande chuva. Olha o servo. Está vendo coisa pequena. E o profeta? Ouvindo coisa grande. Pegou a diferença de um servo, de um profeta? O profeta sempre vai além daquilo que as pessoas estão vendo. Porque o segredo não está a ver, o segredo está a ouvir. O segredo está sempre a ouvir. E detalhe, o que foi entregue no altar vai se evaporar e vai subir. Porque não existe uma entrega sem antes ter... Não existe uma recepção sem antes ter uma entrega. Nós estamos aqui, a gente gosta muito de receber. A gente acha que todo culto é lugar de receber. Diante de culto é lugar de entrega. A gente recebe de acordo com a nossa entrega. Isso aqui, gente, isso aqui é muito profético. Isso aqui está em Gênesis 28. O que Jacó vê? Uma escada de anjos que desce, sobe anjos que sobe e desce. Subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. Porque não pode descer nada do céu sem subir da terra. Então o povo entrega a água no altar, é a oferta. A entrega do povo vai corresponder a uma grande chuva. Alguns pregadores falam, o céu está baixinho, isso é mentira então, né?
Ah, gente. A oração que tá subindo. Isso é jargão, isso é jargão. Isso é jargão. Isso é o nosso caguete. Isso é jargão, Olha só, observa isso aqui. A gente acha que culto é lugar de receber. Não, gente, culto, a gente vai receber sim, claro. Mas culto é lugar de entrega. Eu sei que eu tenho que se encarregar para a vida, que voltar para aqui, carrega para sua vida. Não é a pastora que faz o culto, não é o pastor que faz o culto. Cada um já vem com o culto de casa. Para entregar aqui, porque o culto aqui é a extensão do seu culto em casa. Eu acho que Deus está falando com a gente aqui, não está? E como é que é teu culto em casa? A gente costuma chegar ali e falar, nosso culto hoje estava pesado, estava travado. Só que a gente esquece que nosso culto começa em casa. E muitas das vezes o culto é travado por causa de mim, que não comecei o culto em casa. Aí eu quero jogar o culto tudo para cima da liderança, que a liderança tem que carregar o culto nas costas, fazer. Não, gente. O culto é coletivo. Mesmo tanto que ele é coletivo, ele é individual. Cada um entrega o seu, cada um oferece o seu dentro do seu coletivo. Tu está escrevendo, né, Vitor? Isso é forte. Tá? Então, cada um, culto, de certa forma, ele é coletivo, mas ele é um tanto quanto individual. Porque cada um faz a sua entrega do que trouxe de casa para o culto. Por isso, em Deuteronômio, Deus faz convocação para o povo subir 3 vezes para Jerusalém. São as 3 festas principais. Existe mais, existe 7, mas as principais são 3. E Deus diz lá em Deuteronômio 16, que ninguém me apareça de mão vazia. Vou repetir isso aqui. Deuteronômio 16, que ninguém me apareça no culto de mão vazia. Por quê? Porque culto é lugar de entrega. É o povo que vinha das suas tribos, subindo para Jerusalém, dizendo, eu estou subindo, mas subindo com uma entrega. O problema é que a gente vem para o culto para receber. E nunca começa o culto em casa vindo para entregar. Vamos botar para aqui? Vamos botar para aqui? Vamos lá. Vamos observar isso aqui de novo. E fez separação entre águas e águas, né? Então a nuvem, nós conseguimos entender que são águas. Embaixo, quando os engenheiros agrônomos vão falar de plantio, vai falar sobre árvore. A árvore, quando ela está crescendo, ela rompe algumas camadas da terra, que são chamadas de litosfera. São camadas da terra. E a terra tem 3 camadas, tá? Não são 3 terras, são uma só, mas são 3 camadas. Quando ela rompe essas camadas, elas atingem as raízes, os lençóis freáticos, que são o quê? Que são água. Então, olha que doideira. São água em cima e água embaixo. E a terra no meio da água. Você está conseguindo pegar tudo isso aqui? Você está conseguindo? O engenheiro agrônomo fala que quando a árvore ela rompe a semente, ela vai dar início às raízes. Nunca aparece o broto primeiro, sempre aparece a raiz primeiro. Vou nem confundir para vocês falar tudo depois que você fala. É por isso que às vezes, alguns lugares que as pessoas não conseguem água de mina, de caixa, de sedar, e eles cavam, começam a fazer poços artesianos para poder, né, conseguir águas. São águas que estão embaixo da água. Águas que estão embaixo da terra. Aliás, águas que estão embaixo da terra. Você conseguiu pegar isso aqui? E detalhe. Hoje eu sei que a tecnologia está mais evoluída e coisa e tal. Você já viu a pessoa quando vai cavar um poço artesiano? Estou falando de antigo. Tá? O pastor Fernando botou uma tecla muito, muito forte. Nós já vimos na roça. Eles fazem o quê? Eles pegam o galho de Meu pai fazia abacate. o galho de uma árvore. O abacateiro é o mais preciso. Aí. E conforme vai fazendo, ele vai se envergando, a pessoa até acha que é força, né? Tá de pilha, é de mentira, mas não é não. Ele mesmo, ele dá aquela... Ele vai fazer muito isso. Ele enverga e aponta... Poço, açude, reserva, né, Darlene? A gente via muito isso. Porque olha só, todo poço é alimentado por uma fonte. Todo poço. Então o pessoal vão cavando, faz essa forquilha, não sei o nome agora, que me fugiu na mente agora. Mas eles pegam essa verga, né? Vai apontar que tem água, eles vão cavar e vão descobrir água. Porque são águas que existem em cima e água que tem embaixo. Você queria perguntar? Quando menciona que apareça a porção seca, isso quer dizer que a terra estava submersa na água, Tava totalmente? na água. Isso aqui, gente, não é prepotência nem arrogante. Muita gente passa por esse texto sem pegar as minúcias e ficar sobre o texto, pegar uma revelação da mesma. A terra que está debaixo de uma água. A terra está submersa. Mas quando a gente volta
O versículo 1 diz que no princípio, né, que é o Bereshit, em início, em princípio, criou Deus os céus e a terra. Gente, capítulo 1, versículo 1, a terra já está criada. Quando a gente vai pegar o versículo 2 e diz, e a terra se tornou, ou era, né, na nossa tradução da era, mas a terra se tornou sem forma e vazia. Pode entrar. Pode entrar. Me perdoa, Não. eu sem WhatsApp. Não, amém. Amém. Não, a gente entende. Pode entrar. Em nome de Jesus, pode entrar. Pode sentar. Você respira. Respira. Eu quero esperar com água. Fica tranquilo. Não precisa estar não. Senta aqui, ó. Também tem lugar aqui também. Eu acho que até a senhora falou com a minha esposa, a gente esqueceu de ligar para a senhora. É, eu tô sem celular Tá também. sem celular. Ela deixa que der. Vamos lá. Vamos prosseguir novamente aqui, ó. Quando a gente pega o versículo 2, a terra se tornou sem forma e vazia. A palavra sem forma e vazia em hebraico é tohu vavohu, que significa a terra está defeituosa. A terra está sem forma e a terra está vazia. Você consegue ver um Deus criando a terra com defeito? Tudo que Deus faz, ele é perfeito. Nós lemos lá em Tiago, tudo que Deus faz, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há mudança, não há variação. Tudo que Deus faz, ele é perfeito. Se a terra está sem forma, está vazia, houve algo para a terra se tornar sem forma e vazia. E como Deus é um Deus que faz juízo, ele fez juízo aqui na terra, porque a terra ficou submersa debaixo d'água. Lá no dilúvio de Noé, a gente acha que é o primeiro dilúvio. A palavra, a expressão dilúvio aparece a primeira vez lá em Noé. Só que não foi o primeiro. Aconteceu aqui primeiro no Gênesis capítulo 1. A terra está submersa, porque a porção seca sumiu. Tá? E se você vê o capítulo 1, versículo 2, versículo 1 melhor dizendo, e o versículo 2, a terra não foi criada no tempo. Ela foi criada fora do tempo. Então, do versículo 1 para o versículo 2, houve um gap. O que é um gap? Espaço de tempo muito grande. Uns falam milhões de anos que não puderam ser contados, porque como não havia sol nem lua, não podia se marcar o tempo. Não podia se marcar o que era dia, não podia se marcar o que era noite. Eu pegava, vocês estão pegando isso aqui, tá? Então, olha para a terra debaixo d'água. Então, nós falamos que tem água em cima, que são as nuvens, estamos falando da água embaixo, né? Abre, por favor, em Gênesis também, deixa Gênesis capítulo 1 aberto aí. Abre, por favor, no capítulo de número 7 de Gênesis. Gênesis 7, versículo 11 e 12. Aí agora nós vamos entrar aqui em algumas coisas aqui, tá? Eu vou até apagar isso aqui. Posso apagar aqui? Posso? Você conseguiu entender? Não, vou precisar de escrever, para ficar tranquilo. Tá? Você conseguiu entender esse desenho aqui? Essa explicação? Tem quantos minutos aí, Pedro? Vai para 45. 45? Depois a aluna 5 minutos. pega, Cláudio, de 45 minutos para trás e pega na aula certinho, tá? Mas você não vai pagar agora não, tá? Então você consegue entender que a Terra está debaixo d'água, tá? Ok. Vamos apagar aqui então. Até apaguei, mas eu falo, então, vamos lá. Acharam? Capítulo 7, Gênesis, versículo 11 e 12? Diz assim, ó. No ano 600 da vida de Noé, olha para mim aqui. Quem é Noé? Quem é Noé? Noé é um cara agrícola, um cara rurícola, um cara que cultivava, mexia no solo, mexia na terra. É alguém que nunca mexeu em falar como é a arca, é madeira, alguém que nunca mexeu com carpintaria, alguém que nunca foi marceneiro, tá? Então você consegue ver Noé fazendo algo para Deus que ele nunca fez. Gente, isso aqui é muito forte, gente. Você consegue ver? E com perfeição, né? Opa, pastor Fernando do Rio, você que pegou também? Perfeição. Noé está fazendo algo para Deus que ele nunca fez. E por que ele está fazendo com perfeição? Porque a instrução vem dele, ele está seguindo as ordens de Deus. Agora você consegue entender isso aqui? Quando você fizer para Deus algo que você nunca fez, você vai experimentar de Deus algo que você nunca viu. Aleluia.
Eu tô falando de Noé aqui, tá, gente? Nesse período aqui, tá? Tô falando de Adão pra frente, tá? Não tô falando do tempo já. Não tô falando fora do tempo que a terra tá debaixo d'água ainda não, tá? Aqui é outro texto dentro do tempo. Aquele tá fora do tempo, esse aqui dentro do tempo. Noé nunca viu o que é chuva. E Noé está construindo para Deus algo que ele nunca fez. Para experimentar algo que ele nunca viu. Você conseguiu pegar isso aqui? Quando você entregar para Deus algo que você nunca entregou, você vai experimentar de algo que você nunca viu. Uma coisa simples, que para mim é de muita relevância, Deus está falando com a gente aqui. Aí observa isso aqui. No ano 600 da vida de Noé, do mês segundo, aos 17 dias do mês, observa aqui para mim aqui, você vai ver que a arca tem 3 andares. A comida, quem colocou por antecipação, por ordem de Deus, foi Noé. Porque na arca você não come aquilo que você quer. Na arca você come aquilo que Deus dá. Ai, Jesus. Porque a arca não é self-service, você escolheu o que você quer comer ou não. A arca quem dá a instrução é Deus para quem está administrando a arca e entregar para você. Conseguiu pegar isso aqui? Conseguiu? A arca tem 3 andares, a arca tem porta, mas você não vê se falando de maçaneta nem de chave. Para ver que a arca não tem uma âncora. E você vê também que a arca, ela não tem leme que direciona um barco. Não tem âncora nem leme. Para me mostrar que na minha embarcação, quem dá a direção é Deus e quem controla é Deus. Tem 3 andares. A gente pega isso aqui rapidinho, por gentileza. Vai ter coisa que vai ter que ficar no primeiro andar. Porque se você trouxer para o segundo andar, ele acaba destruindo tudo. Tem coisa que tem que ficar no primeiro andar. Tem coisas que é no segundo, tem coisas que é no terceiro. Então nunca coloque para cima quem Deus quer que você coloque embaixo. Tá? Porque o talento que a Bíblia cita lá em Mateus, Deus dá a cada um segundo as suas qualidades. Um recebe 1, um recebe 3, outro recebe 5. Né? E muitas vezes a pessoa que recebe 1 está indagando a quem recebeu 3. Mas o Pai dá conforme Ele quer. Voltando para aqui. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Espera aí. E as janelas dos céus se abriram. Então está falando de água. No dilúvio está falando de água que está vindo de cima e água que está vindo de baixo. A gente continua no próximo vídeo.